de São Carlos começa a ser investigada. Agora, a delegada, trabalha o caso e diz que investiga até mesmo uma possível corrupção de menores. É grave isso aqui, hein? A promotoria pública, no entanto, pelo contrário, nem vai propor inquérito. A gente pergunta qual é o indício que leva a delegada a encaminhar a investigação para esse lado. Você tem os detalhes dessa situação, Fernando, dessa notícia? Eu creio que o Fernando, Luiz e Nancy possam contar em que pé está a situação de São Carlos, que virou notícia nacional. Pois não, Fernando? A Delegacia de Defesa da Mulher instaurou um inquérito para investigar a professora que pediu para a aluna contatar pedófilo pela internet. A investigação vislumbra um possível envolvimento com a corrupção de menores da professora. De acordo com a delegada Denise Gobes Zacal, testemunhas estão sendo ouvidas. As investigações devem ser concluídas em 30 dias. A Promotoria da Infância e Adolescência de São Carlos, por sua vez, decidiu que não vai processar a professora. O caso está sendo investigado apenas pela Secretaria Estadual de Educação, que abriu um processo administrativo. De acordo com o promotor Marcelo Mizuno, as medidas necessárias já foram tomadas pela Secretaria, com o afastamento da professora e também o cancelamento da tarefa. O conselheiro da Regional do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, Ronaldo Mota, considerou que a reação dos pais em relação ao assunto foi exagerada. Faltou paciência aos pais para perceber que a tarefa era em grupo e não propõe encontro com nenhum pedófilo, disse ele. Tá certo. Agora, o Ministério Público, vê com abrandamento, como também eu vi aqui no programa, porque quando eu li a carta, quer dizer, quando eu li o bilhete da professora aos pais, eu percebi que a professora estimulou realmente os pais a acompanharem o diálogo para ver como que eles agiam. Tá certo? E, então você teria ali a substância, logicamente, de uma proteção, por parte dos pais. Eu não vi em nenhum momento, tá certo, o pessoal comentar, quer dizer, a professora comentar na carta que iria marcar aí uma entrevista com o pedófilo na Praça da Matriz, lá de São Carlos, da Catedral de São Carlos. Não vi em nenhum momento, tá certo? Então, de repente, foi uma palavra, talvez da aluna, contra a palavra da professora. Então nos parece que havia apenas o interesse de um trabalho. Agora eu gostaria, Fernando, até de conversar com a doutora Denise, que é delegada de polícia, tá certo? Onde que ela estaria realmente encontrando aí, vamos dizer, evidências para poder encaminhar a questão como se fosse realmente um possível caso de corrupção de menores, porque corrupção de menor não tem nada a ver com o envolvimento da professora nesse caso, que seria aí realmente um trabalho escolar, É uma questão de interpretação da lei, corrupção de menores, de acordo com o artigo 218, que a gente leu até no começo do programa, é corromper ou facilitar a corrupção de um maior de 14 anos, ou induzindo a praticá-lo ou presenciá-lo o ato, ou seja, talvez a delegada esteja interpretando que o gesto da professora, o ato da professora, estivesse induzindo a criança a manter o contato com o pedófilo, Isso é uma constatação, isso é uma interpretação daquilo que diz a lei. Pode estar exagerando? Pode ser que sim, mas a lei diz isso, que você induzir o menor a uma prática que o coloque em risco é corrupção. É porque, na verdade, a gente tem que trabalhar isso com muito critério, com muito cuidado, porque você sabe que o professor hoje, se ele não usa toda a modernidade da internet, todo esse mundo digital que está aí, ele é visto pelos próprios alunos, como um professor antigo, ultrapassado, quadrado, tá certo ou não? Então, na verdade, o que está havendo talvez seja até mesmo, uma precipitação. Então, as pessoas, para não serem rotuladas de antigas, ultrapassadas, não modernas, então, de repente, começa a usar a ferramenta da internet, achando que tudo é muito simples, tudo é possível, e acaba sendo enquadrada numa situação como essa, tá certo? Porque essa professora, pelo que eu vi, conversei até com um jornalista de São Carlos, que conversou com a professora, tá certo? Ela disse, eu não quero que seja veiculado meu nome, mas ela conversou com o jornalista, ela estava profundamente abalada, porque ela disse que fez a coisa sem nenhuma intenção de ter criado uma situação como essa, que era aproveitar realmente a internet para poder depois discutir, porque ela autorizou 2 alunos a fazer o trabalho e posteriormente discutir em classe como é que foi, como é que era, porque ela tinha intenção de mostrar como que eles trabalham, com a competência que esses pedófilos trabalham pela internet. Então eu acho que a professora, ela logicamente visualizou
alguma coisa que poderia trazer benefício a todas essas crianças. E de repente se viu aí envolvida num caso como esse. Agora eu gostaria, Fernando, de trabalhar com a delegada, doutora Denise, lá de São Carlos. Pergunta, doutora, eu estou vendo aqui um noticiário que chega através da imprensa, dizendo que a senhora estaria investigando uma possível corrupção de menores. De onde a senhora tirou isso? Que termo é esse? O porquê, né? O porquê? Porque ela já ouviu, parece que 10 ou 12 pessoas envolvidas nessa questão e certamente deve ter tirado alguma possibilidade realmente de estar aí tendo essa professora alguma coisa a ver, muito além dessa questão da internet. Então é uma questão que a gente fica aqui com vamos dizer, uma vontade enorme de levantar toda a história.